Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma dica de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre monômios. O monômio é um número, então se eu pegar por exemplo qualquer número 5, número 5 é um monômio. Tá? Ou uma expressão algébrica inteira, lembrando que expressão algébrica inteira, por exemplo, 2x. 2x é uma expressão algébrica inteira. Por quê? Porque eu tenho a letra no numerador. Uma expressão algébrica não inteira seria, por exemplo, a x sobre y. Como a letra está embaixo agora, eu tenho letra no denominador, uma letra no denominador indica que essa expressão algébrica é fracionária. Logo, ela não é inteira, logo ela não é um monômio. Tá? Então, o monômio pode ser simplesmente um número ou uma expressão. No caso do monômio, a gente pode ter assim, ó, 2x, eu posso ter 2x quadrado y, eu posso ter xyz, eu posso ter 3 meios de x ao cubo y, tá? Então são todos exemplos de monômio. Ó. Então notem que para ser um monômio, né, basta que eu tenha um número e a parte que tem a letra. Isso tem um nome, né? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui 5x quadrado y, notem que eu vou ter, né, um número, que nós chamamos ele de coeficiente. Então, no monômio, o número é chamado de coeficiente. E a parte onde tem as letras, né, que pode ser uma letra, pode ser duas letras, ou pode ser até 3 letras ou mais, né, desde que esteja sempre multiplicando, ó. Tá? Então, sempre que eu tenho tudo grudadinho assim, é um monômio. E essa aqui a gente chama de parte literal. Exatamente porque tem as letras, né? Literal, letras. Um outro exemplo de monômio, né? Por exemplo, ó, 3x ao quadrado yz sobre 5. Também é um monômio, porque é um termo só, é tudo uma coisa só, né? Tá tudo juntinho. E eu sei que o 3/5 aqui, ó, essa aqui esse pedaço aqui é o meu coeficiente. Eu posso até escrever que o coeficiente nesse caso é 3/5. E a parte onde tem as letras, né, x quadrado, yz, nós chamamos de parte literal. Tá? Então, monômios, tá, são números ou letras, ou expressões, no caso, né, ou expressões algébricas inteiras, ou seja, eu só tenho letras na parte do numerador, eu não tenho letras no denominador, como eu mostrei aqui. Tá? Isso aqui não é um monômio. Então, monômios são esses caras aqui, são multiplicações, né? 2 vezes x vezes y, x vezes y vezes z, né? Aonde o número nós chamamos de coeficiente e a parte das letras nós chamamos de parte literal. Basicamente, é somente isso que é um monômio. Tá? Temos algumas observações interessantes para fazer, né? Como por exemplo, ó, imaginem vocês, né, que eu tenha o seguinte: 1 vezes x quadrado y. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então, 1 vezes x quadrado y é igual a x quadrado y. Então, notem que agora eu tenho a parte literal, e o coeficiente, como não tem nenhum número acompanhando aqui, eu sei que o coeficiente é 1, ó. Então, o coeficiente deste cara é 1. Da mesma forma, se eu pegar menos 1 vezes x, y, z, um outro monômio, notem que menos 1 vezes qualquer coisa fica menos esse cara aqui. Logo, a minha parte literal é x, y, z. Notem que a parte literal não tem sinal, né? Então, parte literal. E o meu coeficiente, neste caso, é o menos 1. Lembrando, né, que o 1, quando eu estou numa multiplicação, ele não precisa aparecer. Então, 1 vezes x quadrado y é x quadrado y, onde a minha parte literal é x quadrado y e o coeficiente é 1. E no menos xyz, xyz é a parte literal e o menos faz parte do coeficiente, que é menos 1. Tá? E alguns exemplos do que não é monômio. Tá? Então, ó, não é monômio. O que não é monômio? Uma soma, por exemplo. Ó, isso aqui são somas de monômios, mas este cara aqui não é monômio. A gente vai ver mais adiante que isso aqui é outra coisa, é um binômio, mas enfim.
tá? Então, monômios, então x mais 1 também não é um monômio, tá? Ou x quadrado mais y mais z, por exemplo, também não é monômio. Então, para ser monômio, eu não posso ter essas somas aqui, nem subtração, tá? Eu tenho que ter sempre um termo único, né? Então, resumindo, né, pessoal, temos aqui três observações importantes de monômio, tá? Então, todo número real não nulo é um monômio, sem a parte literal, então, como já falamos, né? Então, por exemplo, o número 2, ele é um monômio, onde o 2 é o coeficiente, e não temos a parte literal, não temos a parte que são letras, né? Já o zero, né? O zero, ele é um monômio, tá? Que nós chamamos de monômio nulo. Então, ele é um monômio especial. Tá? Então, o zero não é simplesmente um monômio, ele é um monômio especial. Porque zero vezes qualquer, se eu tivesse qualquer parte literal, eu poderia ter uma parte literal imensa aqui, ó. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, zero é um monômio nulo, não importando qual a parte literal ele multiplicaria. E, como já falamos também, né, costuma-se omitir o 1 e o menos 1 dos monômios. Então, se eu tiver 1 vezes xy, eu vou ficar só com xy, mas o meu coeficiente continua sendo 1. Da mesma forma, se eu tiver 1ab quadrado, eu vou ter menos ab quadrado. O meu coeficiente vai ser o menos 1. Tá? Lembrando então que o 1 e o menos 1 nem sempre aparecem, não é comum, né? Então, pessoal, para terminar, monômio é simplesmente quando eu tenho uma pequena equaçãozinha de um termo só. Tá? Então, isso é um monômio. Tá? Isso é um monômio. Isso é um monômio. Então, isso são monômios, tá? Bem simples. Um número vezes uma letra. Ok? Ou várias letras, né? Com potências. Então, bons estudos.